Olá a todos! Neste vídeo, vamos demonstrar o milagre da vida, da fecundação ao nascimento. Agradeço ao animador Thomas Schwenk por tornar esse conhecimento visualmente acessível. Então vamos lá. Homens, e especialmente mulheres, possuem vários órgãos que são perfeitamente adequados para a criação de outro ser humano. O ovário tem cerca de 500 mil de óvulos, cada um dentro de um folículo. Em cada ciclo, vários folículos se desenvolvem e os óvulos amadurecem. O folículo que cresce mais chega a 2 centímetros, e a ponta da trompa de Falópio, que não tem fibras, vai até o ovário para capturar o óvulo. O óvulo consiste em uma camada externa chamada corona radiata. Abaixo da corona radiata está outra camada protetora, a zona pelúcida. Ambas as camadas devem ser penetradas pelo espermatozoide para atingir o núcleo da célula, que esta contém 23 cromossomos diferentes. Acompanhe. Cada cromossomo carrega o DNA, que funciona como um projeto para formar as células do corpo. Informações como cor dos olhos, o tamanho do corpo, e o formato e função dos órgãos estão todas registradas nesse código. Se uma célula apresentar 2 cromossomos iguais, isso pode indicar, futuramente, um caso de trissomia. O óvulo é conduzido para a trompa de Falópio com auxílio dos cílios e do muco secretado por glândulas presentes em suas paredes. Além disso, contrações das camadas musculares também ajudam nesse transporte. A uma velocidade de cerca de 3 a 4 milímetros por minuto, algo mais avança pela trompa de Falópio. Espermatozoides, milhares deles, quase invisíveis, todos guiados por um único objetivo: alcançar o óvulo. O núcleo do espermatozoide guarda a informação genética do pai. Com a ajuda de substâncias mensageiras liberadas pelo óvulo, os espermatozoides restantes são guiados até o óvulo. O objetivo de todos os espermatozoides é penetrar as 2 camadas externas para alcançar os cromossomos do óvulo. O espermatozoide atravessa a corona radiata e a zona pelúcida, o que leva à degradação da sua capa acrossômica. Ao entrar no citoplasma do óvulo, inicia-se a fertilização.
desencadeando um processo de ativação. Essa ativação provoca, entre outras coisas, uma modificação estrutural na zona pelúcida, impedindo que outros espermatozoides penetrem. Ela também induz o óvulo a completar sua segunda divisão de maturação, na qual as cromátides irmãs se separam em direção oposta, formando um pronúcleo feminino e um corpo polar. Após a entrada no óvulo, a cauda e a cabeça dos espermatozoides se desintegram progressivamente no citoplasma. O núcleo condensado do espermatozoide aumenta significativamente de tamanho e sua cromatina se descondensa. Com isso, forma-se o pronúcleo masculino, contendo 23 cromossomos não replicados que carregam a informação genética paterna. À medida que os dois pronúcleos masculino e feminino se aproximam, ambos duplicam seu DNA, originando cromossomos replicados. Por fim, ocorre o sincromossomo, momento em que o pronúcleo masculino e feminino se dissolvem. O cromossomo de ambos os gametas se alinham corretamente no fuso mitótico, dando início à primeira divisão celular do zigoto. No momento do sincromossomo, os pronúcleos se dissolvem e os cromossomos do espermatozoide e do óvulo se alinham corretamente no fuso mitótico. Agora, a célula passa a ser chamada de zigoto, a primeira célula de um novo ser humano. Inicia-se o estágio de clivagem, em que a célula se divide em duas, depois 4, depois 8. Quando atinge entre 16 e 32 células, o embrião é chamado de mórula, por lembrar uma amora. Todas as células ainda estão envolvidas pela zona pelúcida. Com cada divisão, o número de células cresce e o tamanho individual delas diminui. Em seguida, forma-se o blastocisto, uma estrutura com cavidade cheia de líquido, composta por células do embrioblasto e do trofoblasto. O embrioblasto é quem dará origem ao novo ser humano, enquanto o trofoblasto formará a placenta e as membranas. A fertilização ocorre na extremidade da trompa de Falópio e a primeira divisão celular acontece cerca de um dia depois. Novas divisões formam a mórula e o blastocisto se desenvolve já no útero. Nesse estágio, as membranas uterinas estão preparadas para a implantação. Normalmente, o blastocisto se fixa na parede posterior do útero, embora também possa se implantar na lateral. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, então deixa seu like, comenta, compartilha e também se inscreva no canal, galera. Isso dá maior força para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Então, vamos continuar. Mas antes disso, ele flutua no muco uterino que nutre e protege. Para se implantar, o blastocisto precisa romper a zona pelúcida, avançando progressivamente para dentro do revestimento uterino, de forma semelhante a um parasita. Vamos observar mais de perto. O endométrio apresenta um epitélio protetor, capilares sanguíneos e glândulas que produzem muco. As células do trofoblasto se fundem com o endométrio, formando o trofoblasto central, responsável por nutrir o embrião. A partir do embrioblasto surge o epiblasto e o hipoblasto. O embrião penetra mais profundamente no endométrio, aumentando rapidamente sua massa celular e deixando uma pequena lesão, que pode causar sangramento leve e inofensivo.
Em seguida, forma-se a cavidade amniótica. Com o avanço do processo, surge o saco vitelínico e também um tampão não celular, posteriormente selado por células epiteliais do útero. O trofoblasto cresce rapidamente, enquanto a cavidade amniótica e o saco vitelínico permanecem pequenos, originando a cavidade coriônica e o pendúculo corporal. A partir da linha primitiva e do nó primitivo, formam-se 3 camadas germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma. Esse processo é conhecido como gastrulação. Com o desenvolvimento, essas camadas se diferenciam e originam diversos tecidos e órgãos do nosso corpo. Durante a terceira semana de desenvolvimento, ocorre a neurulação, etapa fundamental para a formação do sistema nervoso central. O suco neural se forma e começa a se fechar, do centro para a extremidade. Nas regiões laterais, surgem saliências chamadas de somitos. Com o avanço do processo, o suco neural se transforma no tubo neural, estrutura que dará origem à medula espinhal e ao cérebro. Essas células mais tarde se tornarão as redes neurais que nos permitem pensar. Na quarta semana de desenvolvimento, esse processo está quase finalizado. O embrião permanece dentro do âmnio, preenchido por líquido amniótico com múltiplas funções. As placas ópticas, que formarão o ouvido interno, já são visíveis, e o coração começa a bombear sangue pelos vasos sanguíneos internos do embrião. O saco vitelínico e o pendúculo continuam a nutrir o embrião. O córeo, membrana externa do embrião, está ligada ao pendúculo. Suas vilosidades ficam envoltas por sangue materno, permitindo a troca de nutrientes essenciais para nutrir o embrião. Exploraremos esse processo com mais detalhes adiante. Durante a quarta semana do desenvolvimento, surgem 3 paredes de arcos faríngeos. Os brotos dos membros superiores já são visíveis, seguido pelos brotos dos membros inferiores. O embrião assume uma curvatura característica de forma de C. A eminência caudal apresenta formato de talo. E os somitos, que são estruturas que darão origem às células do músculo esquelético, componentes da pele e outros tecidos, ainda podem ser identificados. O embrião segue crescendo rapidamente e, ao final da quarta semana, mede cerca de 4 a 5 milímetros. Já é possível identificar as lentes, os placódios e as fossas olfativas. Os brotos dos braços, mãos, pernas e pés estão visíveis.
As mãos, que inicialmente têm formato semelhante a remos, se desenvolverão até apresentar dedos separados na 8ª semana. Por volta da metade da 8ª semana, o embrião mede cerca de 23 milímetros de comprimento. Embora as mãos já apresentem dedos separados, os pés ainda possuem membranas entre os dedos, uma característica que só desaparecerá alguns dias depois. A embriogênese dá lugar à gênese fetal por volta da 9ª semana de desenvolvimento. No terceiro mês, a partir da 12ª semana, o feto já apresenta características humanas bem definidas, com proporções corporais mais equilibradas e órgãos formados. As pálpebras permanecem fechadas e a pele do feto ainda é fina e translúcida. À medida que o desenvolvimento prossegue, o crescimento é acelerado e inicia-se o processo de ossificação do esqueleto. Por volta da 16ª semana, os ossos já estão suficientemente formados para serem visualizados com nitidez nas imagens de ultrassonografia. A partir da 18ª semana, o corpo do feto fica coberto por lanúgos, pelos finos que auxiliam na retenção do vernix, uma substância protetora secretada por células da pele, cuja função é proteger a epiderme contra o contato direto com o líquido amniótico. A mãe já começa a sentir os movimentos fetais, enquanto o reflexo de sucção está estabelecido, preparando o bebê para a alimentação ao nascer. Por volta da 28ª semana, os pelos da cabeça, sobrancelhas e cílios continuam a se desenvolver e os olhos se abrem. Nos meses finais, o feto ganha peso rapidamente. O lanugo e o vernix vão desaparecendo progressivamente e o bebê vai se acomodando com firmeza no útero. Inicialmente nutrido pelo pendúculo e pelo sacro vitelínico, o feto passa a depender cada vez mais do cordão umbilical e da placenta para sua nutrição e oxigenação. Como o feto carrega DNA tanto da mãe quanto do pai, é essencial que os dois sistemas circulatórios não se misturem. É aí que entra a placenta, responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o filho. As vilosidades coriônicas que antes se espalhavam por todo o córeo, agora se concentram na área placentária. O sangue materno, rico em oxigênio e nutrientes como carboidratos, aminoácidos, gorduras, vitaminas e ferro, entra pelo espaço interviloso através das artérias. As vilosidades extraem os elementos necessários e os conduzem ao feto pelas veias do cordão umbilical. Enquanto isso, os resíduos fetais como dióxido de carbono e ureia seguem pelo fluxo oposto e são lançados no sangue da mãe, que assume a excreção dessas substâncias. Ao final de aproximadamente 38 semanas, o feto está completamente desenvolvido, medindo cerca de 50 centímetros e pesando por volta de 3.000 gramas. O nascimento pode ocorrer a qualquer momento e entre as próximas 2 ou 4 semanas. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e comente que tipo de vídeo vocês querem que eu continue fazendo aqui pelo canal. Muito obrigado e até a próxima.